Ministro, como que foi a reunião com o presidente Lira? Eu tive uma reunião com o ministro Múcio hoje pela manhã, eu fui pessoalmente junto com a equipe, já estão reunidos aqui com o Tesouro para discutir algumas ideias dentro do cronograma estabelecido pelo presidente Lula. E agora à tarde eu fui ao presidente Lira apresentar em linhas gerais, sem detalhar absolutamente tudo, mas em linhas gerais, as ideias que vão compor as medidas fiscais que vão ser anunciadas pelo presidente. Né? Houve uma decisão na reunião com a defesa e qual foi a resposta do presidente Lira? Não, nós já havíamos falado com o ministro. O que o ministro fez foi chamar os comandantes das tropas para justamente a gente... Só um minutinho. Vou ligar aqui. Falamos com os comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica, apresentamos os argumentos e as ideias. E eles colocaram as equipes técnicas à disposição aqui do Tesouro Nacional, que está capitaneando pela Fazenda o debate com eles. Vamos ver se nós conseguimos, em tempo hábil, incluir mais algumas medidas no conjunto daquelas que já estão pactuadas com os ministérios. Ministro, dentro dessas linhas gerais que já estão pactuadas, o senhor consegue dar uma previsão de qual é o valor, a potência desse pacote de medidas? Eu conseguiria, mas é que eu não quero adiantar, porque mais do que o número que é expressivo, mas mais do que o número que, na opinião da Fazenda, reforça o nosso compromisso de manter as regras fiscais estabelecidas desde o ano passado, mais do que isso, na minha opinião, é o conceito que nós utilizamos para fazer prevalecer essa ideia de que as coisas devem, as rubricas devem, todas elas, na medida do possível, ir sendo incorporadas a essa visão geral do arcabouço para que ele seja sustentável no tempo. Isso significa elas seguirem a mesma regra de expansão? Seguirem a mesma regra ou alguma coisa parecida com isso, mas que atende exatamente o mesmo objetivo. O salário Quer dizer, mínimo? porque eu não vou detalhar, porque, mais uma vez, não seria... não tenho por que fazer isso antes do presidente dizer a data que ele quer que anuncie. Quando chegar a data, eu vou anunciar em detalhes. Mas o espírito geral, vocês já conhecem, que é algo que eu estou defendendo muito antes dos debates com os ministérios começar. A ideia é de que para o arcabouço fiscal dar certo, ele tem que ser reforçado num segundo momento, que assim, tinha a regra geral que foi estabelecida no ano passado, e agora aquilo que está saindo da regra geral, né, nós temos que procurar colocar dentro desse mesmo guarda-chuva para que ele seja sustentável no tempo. Esse é o princípio. Os ministros foram, evidentemente, submetidos a essa ideia, reagiram de várias maneiras, mas todos compreenderam a necessidade de nós termos sustentabilidade nos próximos anos. E se depender de mim, essa arquitetura, ela deve ser uma arquitetura de longo prazo no Brasil. O seguro-desemprego vai estar dentro desse pacote? Eu não vou te responder detalhadamente. Só para saber se ele está dentro do escopo. O presidente Lira chegou a dar algum tipo de previsão, se é possível botar alguma coisa neste ano ainda, e também reforça a pergunta da Diana. Eu disse a ele, eu levei a ele exatamente o conceito, e expliquei para ele o que possivelmente vai estar dentro, né, dei uma visão geral das contas que vão estar dentro desse conceito. O presidente me conhece muito bem o arcabouço fiscal, foi negociado com ele. Né? Ele praticamente foi um correlator, né, para conseguir angariar apoio para substituir o teto de gastos por algo que fosse mais sustentável no tempo. E ele sabe que pela dinâmica das despesas, se nós não conseguimos colocar cada rubrica dentro da mesma lógica, fica difícil sustentar o arcabouço no tempo. Não estamos falando de 25 e 26. 25 o orçamento já está no Congresso Nacional. 26 é um ano a mais.
eu acredito que não é com isso que o mercado, por exemplo, a sociedade estejam preocupados. Não estou preocupado em concluir o mandato cumprido, acabou. Não estamos preocupados em regras sustentáveis para fazer com que ele tenha uma vigência longa e cumpra o seu objetivo, né, de alcançar o equilíbrio fiscal. Mas a sinalização dele é votar nesse ano? A sinalização é que ele vai fazer todo o esforço necessário. E ele acredita que o arcabouço foi muito bem recebido pelo Congresso. Vocês vão de lembrar a votação expressiva que ele teve o ano passado, foram perto de 400 votos de apoio ao arcabouço. Então ele consegue perceber melhor do que ninguém, né, assim como o presidente Pacheco na conversa que teve com o presidente Lula, de que é necessário esse tipo de condução para que as regras fiscais ganhem reforço e mais credibilidade. E o anúncio vai ser amanhã ou fica para a semana que vem? Eu acredito, hoje ainda nós temos ainda uma reunião com o presidente, mas eu não sei se há tempo hábil, né? Se o presidente autorizar, anunciamos, mas o mais importante é, assim que ele der autorização, nós estamos prontos para dar publicidade aos detalhes do que já está sendo dito aqui. Então, você precisa insistir, o seguro-desemprego está dentro eu não posso te responder item por item, porque se eu responder item por item, você vai me perguntar de um. Aí alguém vai se sentir autorizado a perguntar de outro. E eu vou ter que responder. Então, eu estou te dando o princípio geral e o que vai entrar, porque tem impacto de médio prazo, pelo menos até 28, 29, 30, nós vamos detalhar no anúncio. Aí, ó, isso aqui tem impacto fiscal de curto e médio prazo, está entrando agora, mas é um processo em que, na minha opinião, nós vamos entrar num regime fiscal sustentável quanto mais nós fortalecemos a regra do arcabouço. Até que num outro momento, um outro governo, com uma outra orientação, entenda que possa eventualmente ou flexibilizar ou ter que apertar as regras da arquitetura que foi concebida no ano passado. Pode ter medida de receita, né? Super ricos, vai entrar uma medida de receita? Medida de receita, vai. A programação é arcabouço nesse momento. Nós estamos trabalhando. Não tem nenhuma medida de receita. Nós estamos trabalhando com o fortalecimento do arcabouço. E corte de subsídio, incentivo fiscal. Hoje nós divulgamos os dados de subsídios até para conter, né, as iniciativas que visam aumentar os subsídios para determinados setores. Vocês estão acompanhando o Congresso, sabe que há iniciativas nesse sentido, e hoje nós demos a público pela primeira vez na história os incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores, né, de uma forma agregada. Então vocês vão ver que aquela medida do ano passado foi muito questionada no final do ano passado sobre desoneração da folha e sobre a questão do PERSE, como a Receita Federal tinha razão. E nós dizíamos o quê? Se a medida 1202 for aprovada, nós vamos terminar 2024 com o equilíbrio fiscal previsto na peça orçamentária, que todos diziam que não estava equilibrada. E eu dizia, ela está equilibrada, e se nós aprovarmos a 1202, se a imprensa que é beneficiada com desoneração da folha tiver a compreensão de que é importante acreditar no Brasil, voltar a pagar tributos sobre a previdência dos seus funcionários, nós não estaríamos passando por essa coisa. Então é importante que a própria imprensa faça uma reavaliação do comportamento que ela teve no ano passado, quando a Fazenda, com razão, anunciou os números da desoneração da folha e os números do PERSE. Nós fomos muito criticados porque supostamente estávamos exagerando nos números, e hoje o que se comprova é de que nós estávamos certos e vocês da imprensa estavam equivocados. É importante vocês fazerem essa reflexão, porque o esforço fiscal tem que ser de todos, inclusive de vocês. Vocês têm que parar de defender interesses particulares e passar a defender interesses gerais de toda a sociedade. O subsídio fica para o segundo momento, então... Então os subsídios vão continuar sendo enfrentados, mas nesse conjunto de medidas nós estamos trabalhando a questão da dinâmica
do gasto. Tá certo? Mas a Fazenda vai continuar trabalhando na questão do gasto tributário também, porque é papel de qualquer governo trabalhar o gasto tributário para coibir a ação dos lobbies, que vocês conhecem muito bem. E é preciso fazer uma avaliação. Vocês pressionam muito o Estado brasileiro, com razão, é o papel de vocês, mas vocês têm que também fazer uma reavaliação do comportamento de vocês. Porque nós estamos pedindo para o Judiciário, para as Forças Armadas, para o próprio Legislativo em relação às emendas, um esforço. Vocês também podem, enquanto instituições, levar ao conhecimento o esforço que tem que fazer. É muito dinheiro que foi dado para a imprensa, é muito dinheiro que foi dado para empresas que ganharam com a pandemia, e em função das pessoas estarem em casa, e estão hoje se beneficiando de uma lei que foi mal elaborada, sob protesto nosso, que dizíamos desde o começo, esse valor de renúncia é muito superior ao que está sendo estimado aqui pela lei aprovada. Então nós precisamos confiar mais nas instituições de Estado. A Receita Federal é uma instituição de Estado, ela não tem partido, ela tem o país como preocupação. Então quando ela emite um juízo de que o rombo do PERSE, o rombo da desoneração tem aquele tamanho, vocês precisam aprender a levar isso a sério. Porque a Receita não está aqui para defender A, B ou C. A Receita está aqui para proteger o patrimônio público. Então, vocês me procuram para obter informações, eu estou dando informações para vocês hoje do tamanho do rombo da desoneração e do PERSE. E parece que nada aconteceu no país de um ano para cá. Parece que nada aconteceu. E o que aconteceu foi que a Receita Federal estava certa e que nós hoje estaremos numa situação muito mais confortável se a credibilidade da Receita não tivesse sido colocada em xeque pela própria imprensa. Tá bem? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.